Ele, o nosso dialogador de hoje, é autor de vários livros na área do direito constitucional. Ele é autor, inclusive, desse livro Curso de Prática Trabalhista, no direito trabalhista, claro, sobre a reforma trabalhista e também sobre súmulas e orientações jurisprudenciais do TST, que também é do trabalho, mas ele é um homem que tem pós-graduação em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza e atualmente é doutorando lá em Buenos Aires, na UBA, a Universidade de Buenos Aires, doutorando exatamente na área do direito do trabalho, embora tenha mestrado, como disse, na área do direito constitucional. E é com ele que nós vamos conversar hoje. Ele que, além de advogado, ou mais do que advogado, é um professor formador de advogados, porque ele dirige um curso de preparação para o exame da OAB, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Me refiro ao dialogador de hoje, que é o Alexandre Teixeira. Está aqui ele. Obrigado, Tudo bem, Ricardo. Alexandre? Tudo ótimo. Vamos falar de direito, não é? Constitucional e trabalhista, vamos falar de formação de advogado, mas eu acho que podemos falar de outras coisas. Porque vejam vocês o que ele me trouxe. Uma foto, imagino eu que seja da família. Óculos. Ele me trouxe uma rolha, imagino eu que é de vinho, e é mesmo. Ele me trouxe um ralador e ele me trouxe também uma aliança. Quais seriam os temas a partir daqui que o Alexandre vai pautar para a interação do nosso diálogo? Alexandre, comecemos por onde? Por aqui? Bora para começar. Começar pelo direito? Pode ser. Para a gente se apresentar a sua vida. Você está no direito há quanto tempo? Eu entrei na faculdade de Direito em 92, 92. né? Então, 92 para cá já são quantos anos aí? Tu vai contar mesmo? Eita, 92, 2002, mais de 20. Mais, Muito mais, 25, 20, por aí, né? Tem um bocado. Vai fazer 30 anos já de direito. Só de direito. Mas você não é um advogado, ou foi por algum tempo, mas, na verdade, você se direcionou para o ensino das leis, dessa prática para a formação de advogados, futuros advogados reconhecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Exato. A minha família é toda de professor, né? Eu comecei a dar aula com 16 anos de idade, em 1990, de inglês. Mas depois que eu tenho faculdade de Direito, eu engajei no Direito e não parei mais. Tanto é que eu fui professor substituto na Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, né? Em 2000 a 2004, e de lá não parei mais da aula, não. E por que você tendo mestrado em Direito Constitucional, estou vendo que os livros são todos ligados ao direito trabalhista. Porque, na verdade, a Constituição Federal trata de tudo, né? Tem direito penal, previdenciário e do artigo... Mas você fez um recorte, Fiz um recorte do artigo 7º até o artigo 11 da Constituição Federal, que é direito de trabalho, que é a parte que eu mais gosto. Minha família é toda, como falei, né, de professores, gente engajada, né, na área trabalhista, na área política, então eu me senti bem à vontade em estar onde os trabalhadores estão, né? Onde está o direito de quem trabalha, o direito de quem produz, o direito de quem move a máquina e o direito de quem é o dono dos bens de produção. Você diria, então, que dentro da Constituição, você fez um recorte sobre aquilo que é, digamos, o sentido, inclusive, da própria Constituição, que é o apoio ao cidadão, que é os direitos e deveres de um cidadão. Claro, inclusive... Cidadania. Inclusive, dentro desses direitos, o trabalho. Pronto, o artigo 6º, o direito, né, ao trabalho. Dignidade da pessoa humana como dignidade da pessoa trabalhador. Mas nós não estamos nessa área do trabalho numa crise atual? Na medida em que os direitos trabalhistas, a aposentadoria, tudo, previdência, tudo isso está sendo derrubado, questionado, vilipendiado? Tá, a gente está vivendo... Foram embora os tempos áureos, né, da época do getulismo do Brasil, em que surgiu não só o justiça do trabalho, como a própria CLT. E aí, sob a desculpa de que os meios de produção se modificaram, de que as relações sociais se modificaram, mas não ao ponto de você acabar aqui retirando, né, o direito do trabalhador. Eu acho que você, né, retirar o direito de quem está com você ali, você que é empresário, está produzindo com você, não vou dizer que é seu sócio, mas vou dizer que é seu parceiro de produção, você como dono dos meios, a pessoa como a força motriz, o combustível, né, o que move realmente a máquina, acredito que você retirar direito daquela pessoa que está com você. Eu acho que é a forma mais, vamos dizer assim, consciente e inteligente, né, de você superar uma crise. Há um desmonte do país em relação... E a maior vítima tem sido o trabalhador brasileiro, não? Tem, porque muitas vezes a gente pensa, pagamos muitos impostos, e pagamos.
Só que assim, as pessoas costumam achar, às vezes, que o vilão da situação, muitas vezes, é o empregador. Eu não consigo enxergar, dizendo que o empregador é bom, o empregador é anjo. Mas o vilão não é só empregador. Muitas vezes a gente paga muito imposto e a gente não tem o retorno. Né? A gente paga o imposto de renda retido na fonte, a gente paga imposto ICMS, inclusive, né, na conta de luz, que é um serviço, mas tido como mercadoria, aí o pessoal cobra o imposto errado por lá. A gente não tem um retorno. Eu pago imposto, mas eu pago o colégio particular. Eu pago imposto, mas eu não tenho educação e eu preciso pagar o particular. Eu pago imposto, mas eu não tenho uma saúde confiável, eu tenho que pagar um plano de saúde por fora. Eu pago imposto e eu tenho que conviver com estradas esburacadas, né, e ter que dar manutenção periódica no meu carro, cara, assim, e o que acaba que dificulta para todo mundo. Afora as sonegações que a chamada elite financeira, financista e econômica engendra, não? Demais, né? Porque é muito mais fácil. Deve bilhões para... Quando você é assalariado, você não tem como escapar do imposto, porque já vem retido na fonte. Mas quando você é autônomo, você é empresário, não é assim tão fácil você saber quanto está entrando na empresa. Uma boa parte é isenta de tributação, não é? É, uma boa parte. Com os grandes empresários. Tem sim. Isso aí tem, inclusive, por exemplo, você é um microempresário, você paga, salvo engano, eu não sou tributarista, sou trabalhista, mas microempresário, salvo engano, entre 6% e 11%, já o trabalhador até 27,5%. Você diz, eu não sou trabalhista, quer dizer, o advogado trabalhista, você não tem causas, não é? Não defende causas, no sentido de ser contratado com honorários para defender trabalhador ou empregadores. Mas, no entanto, você trabalha com direito trabalhista. Todos os dias. E você prepara, como é que chama? Prepara candidatos ao exame, que é obrigatório, para que alguém exerça a função de advogado. O cara faz o curso de advocacia, mas ele é um bacharel. Ele só virará advogado depois de passar no exame da ordem, é isso? Exato. Você termina a faculdade de Direito, seu curso de Direito, você é um bacharel. Bacharel em Direito. Em Direito. Para você entrar nos quadros da ordem, para você exercer ou ter uma profissão, você tem que estar nos quadros da ordem. Para estar nos quadros da ordem, você vai fazer, né, o exame da ordem. E como você analisa essa necessidade? De que, além do respaldo de uma universidade ou pública ou privada, o bacharel teria que passar por um outro tipo de avaliação, de validação do seu diploma para poder exercer a profissão. Eu vou dar uma argumentação comum, geral, mas válida. Né? O artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? Assim como o juiz é, assim como o promotor é, assim como o servidor é. Então, o juiz, para ser juiz, ele passa por um concurso, ele tem que mostrar que ele tem aptidão, tem conhecimento jurídico. O promotor também tem que mostrar o conhecimento dele para estar na justiça. O servidor da justiça também tem que mostrar conhecimento. O advogado, como um dos administradores da justiça, para mim, mais do que correto, ele mostrar que tem aptidão, que ele tem um conhecimento mínimo para estar ali advogando no processo. Eu digo, mas era esse conhecimento já não adviria da experiência de 4, 5, 6 anos de universidade? Infelizmente, o conhecimento era parte de vida, aí sim. Mas, como é que eu posso dizer que é um assunto delicado, mas eu vou falar. Nós temos hoje uma quantidade de faculdades de direito muito grande no Brasil. E essa quantidade de faculdade de direito acompanha uma quantidade muito grande de pessoas que querem ser advogados. Mas nós não temos assim, tantos professores qualificados para dar conta do recado. E a perspectiva não é boa, porque o governo federal acaba de retirar bilhões, né, de investimentos na educação e parece, quer dizer, pelo que está se vendo, o projeto é de privatização mesmo do ensino, inclusive do universitário. Não é, Alexandre? Exato. Né? Desqualificando as instituições públicas, né, as federais, as universidades federais, e abrindo o mercado do ensino para a multiplicação dessas faculdades às quais você se refere. Exato. Eu não sou contra uma privatização. Não estou dizendo, não defendo a privatização. Mas eu sou a favor de tudo aquilo que é feito com organização. Tudo aquilo que é feito com regra. Porque se você tem uma coisa estatizada, não tem regra, não presta. Tem algo que você privatiza, não tem regra, não presta. Tudo aquilo que não tem regra, não tem disciplina, para mim, ele não funciona. Então, não é que eu vá defender fulano, ciclano, beltrano. Eu vou defender um tipo de governo ou outro. Eu defendo só a questão da regra. Tem regra. Faculdade de Direito tem que ensinar, o curso de Direito tem que ensinar, então tem que ter uma fiscalização em cima. Tem que ter uma cobrança em cima da faculdade, da universidade, para saber se ele tem bons professores, para poder gerar bons bacharéis
e, consequentemente, excelentes advogados. Você prepara hoje a profissionais para a OAB. Eu estou me lembrando aqui de uma frase recente, de um contexto, eu vou colocar no outro contexto, não é? O presidente atual do Brasil fez uma pergunta: quem é a UNB? O que é essa OAB? O que é essa OAB? Não é? Em função de uma querela com o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. E eu lhe restituo a pergunta. Eu devolvo aqui a pergunta a você. Quem é a OAB, hein? Qual é a função que ela tem? Eu que estou dizendo isso não porque eu concordo com a pergunta e nem com as circunstâncias nas quais essa pergunta surgiu pela boca do nosso capitão presidente. Mas porque eu estou dando uma oportunidade a você, como preparador de gente, né, da OAB, para explicar o papel político institucional da OAB. A OAB, principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem a função de fiscalizar o exercício da profissão. Então, na verdade, claro que a OAB tem sua função social, a OAB tem sua função política, a OAB tem lá sua função econômica, mas o papel principal da ordem é fiscalizar o exercício do profissional advogado, né? Saber se o profissional advogado está atuando, né, de acordo com as regras, com o Estatuto de Ética, com as próprias leis, né, processuais penais, trabalhistas, tributárias, processuais civis, mas é claro, né, como o advogado, como eu falei aqui, é indispensável à administração da justiça, é claro que acaba que a OAB tem esse preponderante papel na sociedade, principalmente de se opor quando necessário, né, quando realmente for justo e não por uma questão política ou de birra ou de briga ou de qualquer tipo de animosidade, né, se opor a qualquer sistema que seja injusto. Neste caso, nós estamos citando, a OAB atuou para impedir que um direito constitucional do advogado fosse vilipendiado, que é o direito ao sigilo, à privacidade da relação do cliente com o seu advogado, né? Exato. Você pode publicizar conversas de advogado com o seu cliente. De forma alguma. Isso está na Constituição, não está? Tá sim. Né? Como o jornalista também tem o direito de preservar a fonte, não? Exato, eu preservo muito as minhas. Né? Então, se você está suspeitando que aquele advogado, ao invés de estar, ao visitar o cliente na cadeia, né, se aquele advogado está, ao invés de estar realmente trabalhando, mas está levando informação, né, do tráfico, está levando dinheiro, está levando outra coisa, realmente existem formas próprias para você impedir que ele profissional faça e não evitar que ele tenha um sigilo profissional. Né, quer dizer, a OAB não está ali para, como se diz hoje, passar o pano, né? Nem nas instituições e nem no próprio advogado. Né? Ela está ali para manter um rigor da sua postura ética da profissão, em relação à profissão. Cumprimento das regras mínimas, que isso é sempre muito importante. Sem isso, o profissional estaria, inclusive, violando, né, a honra da sua profissão. E acaba que fica desacreditado. Infelizmente, tivemos a semana, você deve ter visto uma quantidade enorme de advogados, servidores, né, sendo presos, a questão, né, há uns 3, 4 meses passados, a questão de venda de liminar, tudo sempre tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Tem um profissional bom, tem um ruim. Recentemente disseram, Alexandre Teixeira, quando eu digo disseram, é um pensamento já dominante aí no atual governo federal, de que o teste é muito ruim, que o teste é muito ruim, não, que o teste é muito rigoroso, que era preciso flexibilizar mais as provas da OAB, com a palavra, o defensor da OAB, o professor que prepara a bacharéis para a função de advogados. Olha, eu não vou defender, não vou dizer que o exame de ordem, eu vou acabar revelando segredo de empresa, mas é só para você. Né? Eu não vou dizer que o exame, o exame da ordem, ele tem, tudo para mim, ele tem uma padronização, o exame da ordem, ele tem um padrão, tem uma padronização. Então, você consegue enxergar, dentro daquelas 80 questões, você consegue enxergar aquelas matérias, aquelas que são mais recorrentes, são sempre cobradas. Né? Tanto é que eu sou professor, né, de Direito e Processo de Trabalho, meus alunos, quando são 11 questões de trabalho e processo na prova da OAB, quando meus alunos são muito ruins e fazem muito pouco, fazem 8. Porque eu já tenho noção, os outros professores também têm noção do que cai. Então, às vezes, o que falta... é estudo. Falta. Muitas vezes falta. Não é que o curso, não é que o teste seja rigoroso. Não, eu vou ser apedrejado. E ele deveria ser rigoroso? Não, deveria não. Ele deve continuar sendo rigoroso. Eu vou ser apedrejado, mas eu vou manter. Não, ele não é assim tão rigoroso, ele não é assim tão desumano. Né? Não é um bicho que, não é um bicho de 7 cabeças. Agora, você
como tudo na vida, você tem que fazer um sacrifício. Às vezes você precisa deixar de ir para uma festa, precisa deixar de ir para uma praia, precisa deixar de namorar, precisa deixar de lado a maratona de séries, para poder você fazer uma coisa, vamos ser bem sinceros, assim, não é tão prazerosa, não tão gostosa. Tem quem goste, que é estudar. Né? Nem todo mundo gosta de estudar, né? Às vezes, acho que quase todo mundo gosta de ir à praia, né? Levanta a mão, quem quer ir à praia. Aí tem uma quantidade maior do que levantar a mão quem quer estudar. Mas o estudo, ele é necessário. E a gente precisa saber, muitas vezes, dosar. Eu quero ser advogado, eu quero passar no AB, eu tenho que pagar o preço. Qual é o preço que eu vou pagar? Deixar a namorada de lado, às vezes a família de lado. É sério. Às vezes deixa até um certo trabalho de lado, se você realmente quer, né, seguir aquela profissão, né, se você quer enveredar para aquela Você está defendendo, então, o rigor mesmo na seleção do trabalhador, do futuro trabalhador na área jurídica. Defendo, sim. Mas nós não teremos mais o tanto quanto tínhamos, ou nada do que tínhamos antes, em concursos, né, na área jurídica? Os concursos estão, de certa forma, diminuindo, porque concurso é gasto com pessoal. Né? Tanto é que está agora o concurso TJ, estão falando na possibilidade, por exemplo, até suspender o concurso do TJ porque não abriram tantas vagas quanto necessárias, né, para preenchimento, porque tudo isso é gasto. A gente está vivendo agora num momento de crise e a gente sempre corta, né, para onde é o lado mais fraco. Tem que cortar no lugar não mais fácil, tem que colocar no lugar que precisa ser cortado, não? Nós estamos precisando de profissionais, é isso que eu estou querendo colocar. Exato, cortando mais fraco, que é o profissional, que é o servidor, que é o trabalhador. A gente corta lá. Nós temos um país continental, de dimensão continental, nós precisamos de mais, né? A gente só corta onde não deve, né? O lado mais fraco. Geralmente eu estou chamando o servidor de trabalhador que ele trabalha, ele produz. A gente tem sempre a impressão de que o trabalhador público, né, o funcionário público, o servidor público, melhor dizendo, é só aquele atendente de uma repartição pública, etc. Não, o presidente da República é um servidor público. A serviço do o deputado federal, estadual, o senador é um servidor público. Né? É verdade. Então é preciso que ele tenha a mesma, digamos, né? O mesmo rigor. Ela é maior ainda, não é? Porque ele representa os outros servidores públicos. Por isso que eu disse que a gente corta no mais, o pessoal corta no mais fraco, né? Não corta no mais forte. A reforma da Previdência, enfim, em todas as áreas era preciso que o trabalhador não fosse o prejudicado nisso. Além que os direitos adquiridos, né? E vai acontecer o que está acontecendo e vai se acirrar mais ainda. A que eles chamam de judicialização da política, né? Tudo se recorre aos juízes, né? Ao Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário. E disse o nosso Rui Barbosa uma vez, é famosa a frase, de que a pior ditadura é a ditadura do Judiciário, porque a partir dela não se pode recorrer para mais ninguém. Decisão judicial não se desculpe, se cumpre. Decisão judicial se cumpre, né? A menos que a gente vá para um processo revolucionário, né? Que aí as leis, as coisas são realmente são resolvidas em função de um processo de violência revolucionária. Não é o caso. Mas, enfim, nós estamos caminhando um pouco para isso, não estamos? Estamos. A situação está complicada e pelas redes sociais, eu não sei se o pessoal vai ter aquela mesma força da década de 60, mas pelas redes sociais está todo mundo. Você acha que é uma convulsão? Eu acho. Que há uma prévia aí de uma convulsão social? Eu acho. Não sei com a mesma força e intensidade daquela época. Porque há um desgaste do Poder Judiciário, não há? O Poder Judiciário, infelizmente... Né, estamos vivendo isso agora. Muitas vezes ele chama de supressão, né, ou você interferir na tripartição de poder. O Poder Judiciário é para poder julgar. Ele está hoje legislando, né, ele está criando normas. Está se partidarizando também, né? Está criando norma jurídica, está praticamente criando lei para regulamentar situações. Uma justiça particularizada, é uma justiça... Como é que chama? Quando você toma parte num processo? Parcial. Justiça parcial. Exatamente. Existe não há mais um princípio caríssimo da justiça, que é a imparcialidade. É um princípio de processo, a imparcialidade do juiz. Geralmente a gente não consegue enxergar com tanta facilidade. O juiz não pode ter conluio com a defesa e nem com a acusação, muito menos com a acusação. Aliás, nem com nenhum dos lados, né? Nada, é como se ele é um juiz. Eu brinco muito, não sei nem se você vai me perdoar, até o trocadilho. O juiz ele tem que ser quase um filho de chocadeira, né? Não tem nem família, assim, para poder não ter. Sim. Né? Ou quando há algum impedimento, ele tem a prerrogativa de dizer, eu estou me impeço
de atuar nesse processo por questões afetivas, por questões de envolvimento, não é? Sou filiado a um partido, ou não sou, ou tenho simpatias aqui, ou é um familiar meu, ou é um amigo, e ele se coloca como impossibilitado, né? Impossibilitado, e pede que a aparição de a substituição por um novo juiz. E em tese é tão fácil, porque ele não precisa nem justificar, dizer, por motivo de foro íntimo. Isso, não precisa nem dizer qual é o motivo. Não preciso me expor, nem me filiar a um partido ou uma parte. Por motivo de foro íntimo, eu não posso pegar esse processo. Vai o substituto, vai o próximo, vai a próxima. E essa fala é uma fala soberana, ninguém pode questionar. Não. Um juiz que disser, eu não tenho condições de julgar porque tenho, digamos, laços, né, afetivos ou de qualquer ordem com o objeto da acusação ou da defesa, ninguém vai questionar o fato dele dizer, Questiona não, porque isso atenta contra... É uma questão pessoal, né? E de princípio básico de processo. É uma questão pessoal que interfere numa ação política, jurídica, não é? Institucional e social. E de fazer justiça no final, porque você não vai estar sendo justo. Muito bem. Eu estou hoje no diálogo com ele, que trabalha com os trabalhistas, com as leis trabalhistas, preparando advogados num curso há algum tempo, um curso que prepara pessoas, bacharéis, não é? Bacharéis, não é? Bacharéis. Bacharéis em Direito, que querem ser reconhecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mas este homem, que é advogado e professor, que tem mestrado em Direito Constitucional e é doutorando lá em Buenos Aires, na área de Direito do Trabalho, que é o Alexandre Teixeira, me trouxe algo que, digamos, dá uma outra dimensão a este que está aqui, ao dialogador. Ele é o homem do direito, da lei, da racionalidade, do rigor, mas ele me trouxe algo que tem a ver exatamente com o delírio, com outro estágio de consciência, que seria o vinho, não é? O prazer, uma coisa mais hedonista, mais epicuriana, hein? Não sei, uma coisa mais erótica e dionisíaca, que é o vinho, com a palavra Alexandre Teixeira. Essa rolha representa um estado de espírito hoje do qual eu me orgulho muito, quase uma paz, não vou dizer uma paz intelectual, quando a gente fala do intelecto, a gente pensa que a pessoa que lê, que tem formação, eu não considero uma pessoa inteligente, uma pessoa só porque ela estudou e fez faculdade. Conversei isso muito com a minha avó, inclusive, mas é porque antes, eu me lembro deitado na cama com a minha mulher, e ela disse assim, eu com os olhos esbugalhados, olhando para o teto, inquieto, me rechando na cama. Um dia ela olhou para mim e disse, tua cabeça não para, né? Eu disse, não para não. E por quê? Porque eu não bebia. Aí quando eu passei agora a beber um vinho, a cabeça para, relaxa, eu consigo pensar melhor, né? Consigo enxergar melhor as coisas da vida, eu consigo até... Espairecer um pouco. Ver outras dimensões. Dar atenção às dimensões que eu não dava. Eu sempre tenho muito valor ao trabalho. E achava que era a coisa mais linda do mundo. O trabalho. Se fosse dizia muito isso, se a minha família concorrer como eu trabalho, ela perde. Quem perdia era eu e não sabia. Né? Porque minha cabeça não parava, minha família bebia, mas eu nunca fui ligado à bebida, nunca. Comecei a beber, eu tinha mais de 40 anos de idade. E hoje eu me sinto leve, solto. Me sinto até humano. Me sinto até humano, no sentido de reconhecer, inclusive, as suas fraquezas pessoais. Não é o vinho em si, nem estamos fazendo aqui a defesa do alcoolismo, não é isso. Não. Estamos aqui no sentido dessa bebida social, desse encontro com o outro, não é? De uma certa leveza, de sair um pouco do rigor das relações e se associar a outras dimensões da vida, não? À família, aos amigos, a não se levar muito a sério também, não é? Com certeza, tem que ver no vinho, em vinho veritas, né? Veritas, aliás, perdão. Em vinho veritas. Quer dizer, no vinho está a verdade. A gente fala que ama, e fala com mais vontade. Com mais vontade. Aí brinca, né? E acaba que você... Sobretudo os homens, né? Os homens são educados, né, na cultura machista, né, patriarcalista, e são, às vezes, muito difícil para eles, para nós, né, dizer eu te amo, brincar. Toda aquela história do advogado muito empolado, do empresário, que tem que dirigir isso aqui, às vezes a gente fica muito tenso, muito preso, a gente não consegue nem se socializar. E aqui você destensiona. Demais. Você está defendendo, então, a necessidade, sobretudo daqueles que muito tensos em relação ao trabalho e à vida, de distensionar.
É muito bom isso aí. E para quem é contra, é porque a bebida traz isso, traz aquilo, qualquer coisa pode trazer coisa ruim. Depende da ou coisa medida. boa, depende da medida. Depende da medida. Muito bem. Já temos, então, um parceiro para tomar um vinho, não é? Convidadíssimo. É o Alexandre Teixeira. Vamos ter que tomar um vinho. E você acha que no vinho a gente vai falar de OAB, de lei trabalhista? Na primeira taça, com certeza. Depois da segunda garrafa, é o assunto diferente. Quer dizer, mas o olhar de quem está tomando um vinho, mesmo que o assunto seja tão sério quanto a reforma trabalhista, etc., vai ter uma outra dimensão, né? Porque parece que, aí Freud explica, o nosso o nosso superego, né? Parece que fica menos ativo, né? E a gente põe mais o inconsciente, o amor, a nossa instintividade, né? Muitas vezes nossa afetividade. Muitas vezes você até descobre que você estava errado. Você fica tão flexível, você consegue enxergar tanto dentro de si ou do outro, ou entender o pensamento do outro. Você fala, puxa vida, até ontem eu pensava assim, não estava errado. O vinho te trouxe uma verdade, um outro aspecto da verdade, né? Em Vino Veritas. Mas, enfim, Alexandre, você disse que no começo, dali nas primeiras taças e tal, ainda podemos conversar sobre reforma, sobre discutir apoio ou não apoio a determinadas medidas institucionais, e que depois não, o assunto muda. Iria para que tema, para que temática? Geralmente, na segunda fase. Relações interpessoais. Relações de afeto. De afeto. Relação de afeto, e você começa a lembrar, né, se você, por exemplo, faz pouco tempo que você acabou uma relação, por exemplo, você começa a se lembrar de uma forma que talvez você queira até ligar para a pessoa. Enquanto... É verdade. Se você bebeu, não ligue, tire perto a pessoa do telefone e do celular, não é? Eu volto quase a ser criança. A minha filha, né, a menor de 6 e a maiorzinha de 12, eu fico brincando, os três são os três Daqui crianças. A pouco são 3 crianças. Um corre, aí vira, roda ali na sala, e vem para cá, e fica ensinando coisa que não deve. No dia seguinte, eu só o caramba, olha, você fez essa coisa, você ensinou tal coisa, Maria Clara Letícia. Eu disse, eu nem lembro. Nem lembro. Eu estava tão... Amnésia alcoólica. A melhor. Não, mas é sério. Ela te coloca no outro patamar, digamos, né? De consciência, não? Coloca de consciência e de comportamento. Eu falo comportamento, não é você ter um comportamento, né, reprovável, não, um comportamento diferente. E você chora, por exemplo? Estou me lembrando aqui do Vinícius de Moraes. Um dia perguntaram a ele, por que você bebe? Claro que ele bebia diariamente, né, em grandes quantidades. Mas ele disse, eu bebo para provocar lágrimas. Demais, essa minha besteira, né, de querer, vamos dizer assim, ser o alguém da sociedade, eu evitava chorar. E aí depois, principalmente com o vinho, eu passei a ser mais emotivo, passei a ser mais compreensivo. Mais compreensível. E aí a gente, entre aspas, feminiza mais o homem, né? Todo homem mais feminino, mais atrelado àquelas qualidades que a cultura associa geralmente à mulher, né? Capacidade de interrelacional, de compreensão do outro, de alteridade e de emotividade, não é? Claro, e quanto mais a gente se aproxima do estado de espírito feminino, mais Se você for hétero, sim, claro, não é? Além mesmo que não seja hétero, é sempre bom reconhecer o outro, aquilo que nós não... O outro, o reconhecimento do outro, independentemente de ter ou não ter preferências heterossexuais ou homossexuais, não importa. O que importa é a capacidade de se colocar no lugar do outro e trabalhar em si para poder reconhecer melhor essa autoridade e vivenciá-la com dialogicidade, que é o caso aqui que a gente defende no programa, que não, por acaso, não se chama entrevista, nem bate-papo, nem conversa. Se chama exatamente diálogo. E é esse programa Diálogo que nós vamos fazer o segundo segmento. Daqui a pouco a gente volta para mais desenvolver esse diálogo com o nosso advogado e homem do vinho também, Alexandre Teixeira.